O presidente da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, Isaac Sidney, afirmou que considera o arcabouço positivo, mas que esperava mais a nova regra fiscal para comentar esse assunto. Nós vamos receber agora o chefe da Latin American Coface, que vai conversar conosco. Por favor. Agora, chefe, desculpa, Patrícia. Patrícia Campos está conosco e Krause, eu queria que você falasse conosco. Muito bom dia a você, desculpa aí toda essa confusão inicial, mas como é que você avalia? Ouvimos agora o próprio presidente aí do Senado cobrando também mais uma vez essa questão da taxa de juros. Como é que o senhor avalia aí toda essa pressão que está sendo realizada e a realidade para que isso possa ou não acontecer? Bom dia. Falando em relação à taxa de juros, né, então, em relação à redução da taxa de juros, a taxa Selic, né, seria o ponto do questionamento, correto? Olá? Exatamente, essa questão toda agora que se coloca aí, né, dessa pressão mais política em relação à queda, né, que foi inclusive abarcada aí pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é um discurso que tem sido muito adotado pelo governo, e é claro que o presidente do Banco Central, ele analisa todo o cenário, evidentemente, atual do Brasil para poder fazer isso ou não, com a expectativa da votação do arcabouço fiscal, que foi apresentado oficialmente nesta semana, e fica agora a tramitação, a expectativa do Congresso. Sim, bom, a gente tem visto, claro, o Banco Central tem sinalizado também que o fato de ter o arcabouço, isso ajuda, é algum sinal, né, no sentido de uma consolidação fiscal, mas, enfim, a gente precisa ver também, primeiramente, a reação, não há uma queda automática para a taxa de juros, né? A gente tem que ver também a queda das expectativas. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Boletim Focus e o que mudou nesse último mês, desde que foi apresentado o projeto de arcabouço, a gente não vê, por hora, ainda uma melhora significativa, né, das projeções de inflação. Então, até no último mês, a gente teve uma leve alta das projeções, tanto para esse ano, mas é claro que tem mais importância a projeção para o ano que vem e também para 2025. Acho que o arcabouço, de certa forma, traz uma maior certeza, mas tem ainda muitos pontos, né, importantes. Então, ele depende muito ainda da questão do aumento das receitas, né? Você tem um mínimo ali de aumento de despesas de 0,6, e aí fica esse questionamento, se não houver o aumento de receitas, e aí como vai ser a capacidade de gerar novas receitas, enfim, já que não haveria um aumento de carga tributária, mas como seria então uma reoneração novamente de impostos. A gente sabe que provavelmente isso poderia ter lobbies importantes, e não é uma tarefa fácil, né? Também o fechamento de brechas, a gente viu o caso recente agora, né, do caso de $50, né, das importações. Então, acho que isso não garante essa consolidação fiscal, e que também não garante a redução de taxa de juros no curto prazo, né? A princípio, a gente mantém a projeção de que os juros poderiam começar a cair no quarto trimestre, no começo do quarto. Patrícia Krause, que é justamente aí a chefe da Latin American Coface, economista, conversando conosco. Agora a pergunta do Cristiano Vilela. Doutora Patrícia, bom dia, satisfação falar com você. A gente tem percebido ao longo dos últimos meses, desse período de governo Lula, um grande ruído envolvendo falas muito duras do presidente da República, de autoridades do governo, contra o Banco Central, contra o presidente do Banco Central, contra a autonomia do Banco Central. Agora nós estamos vendo, inclusive, o presidente do Senado também descarregando ali a sua metralhadora para o presidente do Banco Central. Evidentemente, o presidente do Senado é muito mais polido, mas não deixa de ser uma crítica muito forte. Como é que a senhora vê esse tipo de posicionamento crítico, esse tipo de pressão política que é feita ao Banco Central, e se isso de alguma forma assusta o mercado, se isso acaba às vezes atrapalhando ao invés de ajudar no sentido de reduzir os juros? Qual que é a visão da senhora?
Eu acho que acaba atrapalhando, mas acaba gerando ruídos. Eu acho que esse questionamento sobre a política monetária, acho que não cabe, de fato. A gente sabe que a questão da inflação é uma questão global e o Banco Central foi muito assertivo em começar a subir juros lá em maio de 2021, muito antes de outros mercados, né, que acreditavam naquele momento que poderia ser transitório. Esse ajuste, a última alta da Selic foi ali ainda em agosto do ano passado, então ainda foi antes do novo governo, foi que deu uma continuidade, decisões unânimes, acho que foi feito o que deveria ser feito. É claro que tem um remédio, tem um efeito super amargo na economia, a gente sente na questão de inadimplência, não tem a menor dúvida, mas é algo necessário. Então, acho que o mais importante seria uma conversa, né, e acho que tem muitas vezes interna, né, acho que acaba gerando esses ruídos para o mercado que acaba sendo negativo, acaba mexendo também em expectativas, para que você possa ter os dois lados, né, poder chegar, não adianta você fazer tudo também do lado da política monetária, acho que é importante também o fiscal, então que você tenha um entendimento. E também é a primeira vez, foi a primeira transição em que a gente teve, a primeira eleição com a independência do Banco Central, então é um histórico muito recente, acho que é uma mensagem muito ruim, num espaço curto de tempo, você ter esse tipo de atrito que não leva a nada, isso não vai levar a uma redução da inflação, né, por conta disso, dessa pressão. Exatamente, interferência política na economia, evidentemente, aí a gente entende que não pode dar certo. Política é uma coisa, economia é outra, até o político falar uma coisa, mas a realidade é que domina toda essa situação. E eu queria justamente perguntar para a senhora, né, para saber se agora fica essa expectativa também do que o mercado imagina, né? Há uma promessa de discussão de reforma tributária, mas tantas outras promessas já foram feitas por tantos outros ministros. A senhora acha que, de fato, há um empenho desta vez, há necessidade, inclusive, para que o arcabouço ele consiga parar em pé, que ele possa ser executado? Então, é inadiável que o governo faça essa reforma, algo que é praticamente consenso, mas o seu desempenho vai depender justamente da reforma tributária ou não? Sim, eu acho que o primeiro ponto agora será, de fato, tentar passar a nova âncora, né? E acho que há um entendimento que ele consegue fazer isso, né? Mas vai seguir a incerteza sobre se, de fato, isso vai levar a uma sustentabilidade da dívida pública, porque depende muito realmente da questão da receita. Acho que isso passa pela reforma tributária, que a gente sabe que é difícil, porque já governos anteriores, desde o governo Temer, que a gente está tentando passar a reforma tributária, a gente sabe que é bastante importante, mas que tem, de fato, emperrado, né? Enfim, mas eu acho que aí poderia ajudar um pouco a aumentar a produtividade, com isso aumentar a arrecadação, acho que seria um ponto. Outro, também é muito falado sobre aumentar receitas por reoneração de impostos, fechamento de brechas. Isso eu já acho mais até complicado do que a questão da reforma tributária, né? Porque aí você envolve interesses, foram muitas desonerações na última década, então não é tão fácil. Fechar brechas, a gente teve um exemplo agora recente, que também não é, mesmo assim, que são, né, mexe menos, é um efeito arrecadatório menor, mas mesmo assim também não é fácil de ser feito, então acho que será algo desafiador à frente. Cristiano Vilela. Doutora, esses índices que foram colocados nos últimos dias agora, que demonstram uma ligeira queda na inflação, eles seriam uma demonstração que a política de juros do Banco Central ela está correta e que, portanto, o remédio que está sendo empregado, vamos dizer assim, de uma taxa de juros elevada, ele se justifica diante da realidade econômica do país? Eu acho que o Banco Central está agindo de uma forma correta, né, e, de fato, a gente começa a ver os efeitos da alta de juros, né, sobre a inflação, né? A gente entende que a inflação deve chegar a um mínimo ali em junho e depois deve começar a subir novamente pela questão também de base de comparação, né? Ela começou a cair naquela época no ano passado, mas ainda assim a gente sabe que ainda tem um longo caminho pela frente, né? Então, ao final do ano a projeção ainda está em torno de 6, né? Então agora a gente está ainda no intervalo de confiança, mas no final do ano vai novamente ultrapassar. Então, ainda assim, ainda não acabou, né, o dever de casa, mas, enfim, a gente viu, sim, uma melhora importante da inflação desde o pico observado no ano passado. Economista Patrícia Krause, que é economista, chefe da Latin America Coface, muito obrigado pela participação da senhora conosco aqui na programação e eu peço novamente desculpas pela apresentação inicial incorreta. Muito obrigado, Patrícia.
Obrigada. Bom dia a todos.